Enem e Enad já fizeram? Vocês percebem um apelo ideológico nas perguntas? Se já viram obrigados a responder algo para ganhar nota, mesmo que não concordassem? Eu nunca fiz Enem, nenhum vestibular. Eu fiz o vestibular da faculdade, né? E eu ganhei uma bolsa. Mas foi a única coisa que eu cheguei a fazer. E sobre essa pergunta, eu, tipo assim, nunca fui obrigada a responder, mas eu já vi situações muito críticas, né? Por exemplo, a gente trabalha com a parte toda de análises, né? Então, quando a gente tinha aula prática no laboratório, sei lá, vamos estudar esperma hoje. Aí, o que as pessoas faziam? O professor, não, vai lá, escolhia um aluno, vai lá no banheiro, pega aqui um vídeo pornô, se masturba e traz o esperma pra mim, pra gente analisar. Que humilhante! Primeiro Isso período, hein, aconteceu. galera? Isso Cara, aconteceu. que humilhante! E eu fiquei, tipo assim, olhando e tal. E as pessoas, lá, não sei o que. Todo mundo rindo, todo mundo achando muito divertido. Que loucura. E eu, tipo assim... Já pensou isso, E eu, gente? eu não podia fazer, não podia ir contra o professor, né? Porque ele era autoridade, mas, tipo assim... Foram coisas que eu vivenciei, Meu sabe? Deus. Mas foi, tipo assim... Nunca me obrigaram nada a responder alguma coisa por nota. Até porque eu também não faria. Eu também não faria, mas, tipo... Foi uma situação muito precária que eu presenciei. Meu Deus. Acho que essa pergunta é porque realmente, gente, não faria sentido, pelo menos na minha cabeça, que essas provas, e eu vou falar com um pouco mais de propriedade do Enem, que eu já tenho Fez quantos Enems, um pouquinho de primo? experiência nessa área, né? Fez quantos Enems? alguns Enems que eu Só 30. Então eu pegava as provas assim, 2000 não sei quanto, 2000 não sei quanto, caramba. Colecionou. Então, hoje eu falei assim, não vou mais passar por essa humilhação. Então, assim, na minha cabeça não faz muito sentido que essas provas não acompanhassem aquilo que nós estamos vivendo hoje em relação à doutrinação ideológica. Então, meio que assim, eu já comecei a esperar, inclusive nos temas de redação, você tem que dissertar sobre determinados assuntos. Né? Ah, entendi. Então, por exemplo, eu nunca tive realmente que responder algo assim, nossa, vai totalmente contra aquilo que eu creio. Nem na biologia? Mas assim, nessa parte, a gente acaba que você tem que se alinhar àquele pensador, o que é que aquele pensador diz e tal. Sim. Mas isso meio que já era algo, já era uma expectativa, né? Algo que realmente... Sim, a gente viveu isso até na escola. Sim. Né? Na escola, Como que começou o mundo, Big Bang, tipo assim. Mas eu falo assim, em relação a você... O que eu acho que começou a ser mais assim forte, é a questão de você começar a ter que dissertar sobre determinados assuntos. Né? Por exemplo, eu tô falando elaborar ali, eu tô né, falando criar. de Enem, mas tem muitos vestibulares tradicionais ainda que você tem que responder questões dissertativas, não só redação, né? E o meu curso é da área da saúde, mas imagina um aluno que vai fazer um curso de humanas, né? Filosofia, sociologia, história. Nossa, aí... Né? Então, Aí é com punk. certeza, gente, com certeza, você acaba tendo que dissertar meio que alinhado com aquilo ali, porque você sabe que é aquilo que vai te dar a nota. Entendi. Né? Sim. Olha, você talvez nem concorda com aquilo que aquela pessoa tá dizendo, mas você tem que fingir que você concorda Pela nota. pela nota. Cara, o que eu sei que... Pelo Tu menos acha isso democracia? Fica essa pergunta. Não, eu acho interessante. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia... Uma questão que a gente poderia levantar, porque assim, se a democracia é o respeito das decisões, né? E hoje a gente está indo a tal nível que assim, se eu me sinto uma árvore, então eu sou uma árvore. Tá fazendo sentido? Sim. E isso se torna a minha verdade. Isso, tá indo E muito. numa prova. E outra, no campo das ideias, cara, isso. E uma prova que era para ser democrática, se eu responder... Tem várias opções lá, né? Eu posso colocar o que eu quiser, mas se eu não responder como se eu fosse uma pessoa com uma ideologia de esquerda, e eu tenho que meio que saber... Meu, tem noção do quanto que isso é punk?
É tipo assim, tem lá uma pergunta sobre homossexualismo e pra responder homossexualidade. Enfim, eu não acredito nesse negócio de homossexualismo, que dizem que não pode homossexualismo porque é doença. Eu acho pra mim... Até porque cristianismo, termo, né? Cristianismo... Judaísmo. Entendeu? Mas ok. Um assunto sobre homossexualidade lá. E eu tenho que fingir que eu sou homossexual. Ó, no campo das Pra minhas poder- ideias, falar Não, tá fazendo homossexualidade ou homossexualismo não tem E aí eu nada tenho no meu que- campo das ideias. Então, por favor, me respeitem, tá bom? No meu Você se campo sente das ideias. assim, né? Mas assim... mas tá fazendo sentido o que eu tô Sim. É falando? tipo isso, você tá entendendo? E pronto, vamos mudar o cenário. Se fosse o contrário, se fosse uma pessoa cristã que estivesse fazendo a prova e para você passar, você tivesse que ser obrigado a responder como eu penso. Uhum. Será que isso ia ser tolerado? Tá fazendo sentido o que eu tô falando, Sim, gente? tá. Então, tipo assim, isso é um ponto muito chave. Porque quem tá elaborando essas provas, quem dá aí, digamos, as cartas, deveria ser alguém neutro, né? É. Alguém democrático. E não, tá puxando ali pra um lado, assim. Isso é um ponto interessante, assim, baseado nisso que vocês estão falando. Isso é muito Mas é porque tá faltando professores capacitados. perfeito. Né? Uhum. Homens e Onde mulheres de estão Deus. essas pessoas? Uhum. Por que não sair de dentro da igreja? Perfeito. Entendeu? A tua irmã, né? Desculpa. Minha irmã, A ela tua é irmã, pedagoga. Né? pedagoga, professora. Sim, Uma ótima professora ela. sim. Um beijo, prima. Tá aí, a Maísa falou de um negócio aqui que é muito real. É não só no teatro, né? Ela falou assim, na minha faculdade foi tipo todos nudes, geral. Ou reprovavam na matéria. Fiz teatro. Como é que é? Todos nudes? Pelados, pelados. todos nus. Luxo. Não, repete aí a pergunta. Na minha faculdade foi tipo todos nudes, todos pelados, entendeu? Geral, ou reprovavam na matéria. Real, é isso. Tem que ficar todos pelados. Ah, vai ter uma encenação, não sei o quê. Em artes plásticas tem isso. Meu pai e minha mãe Tem que viveram ficar isso. pelado? Pelado, exato. É. Expressão corporal e parará. Seu pai e sua mãe teve que fazer isso? Então, é o que eu peguei essa pergunta da Maísa, esse comentário da Maísa, justamente por conta disso. Tem cursos que é isso, entendeu? Artes cênicas, artes... Tipo, se eu for cristã e eu não concordar, eu não Não, posso. então, é. isso, aí Ou essa, você aí essa faz que é a ou parada. você Ou não. seja, esses cursos, Caraca. por esses critérios, te limita. É. Pô, então quer dizer, você cristão não pode fazer teatro? Porque senão você vai ter que, entendeu? Não vai Entendi. poder se sujeitar a isso. Isso é muito louco, né? Cara, isso é muito louco. Mas é Meu Deus. expressão artística. O que mais que ela falou aí? O que o pessoal tá falando? Hoje essa matéria não tem mais esse critério, mas foi bizarro nesse nível. Uau. Cadê? Ó, tem mais gente falando aí, amor. Lê aí os comentários pra gente, por favor. Antes da redação, eles oferecem textos de fundamentação, normalmente notícias e livros. Daí você precisa defender e argumentar. A expressão fica limitada, verdade, pastor. Aqui tá. É Embaixo. isso aí. Muitos odeiam a verdade por cegueira daquilo que tomaram como verdadeiro. Real.